Olá, tudo bom? Eu sou o acadêmico de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Amapá. Hoje nós vamos apresentar para você a aplicação da teoria do conhecimento de filtros passivos. Aqui nós vamos apresentar na prática o exemplo de um circuito de passa alta, em que na prática nós vamos selecionar frequências em que podemos fazer diversas aplicações, como antenas e outros tipos de receptores de frequência. Bom pessoal, agora a gente vai ver uma breve análise do comportamento de filtros RC passivos. Basicamente, o que a gente precisa saber é que esse tipo de circuito ele vai se comportar de forma diferente, dependendo da frequência que a gente aplicar nele. No nosso caso, foi utilizado um filtro passa alta em nosso projeto. Bom, esse comportamento de passa alta ele é obtido fazendo a medição nos terminais do resistor. Bom, e como isso vai ocorrer? Sabemos que esse capacitor ele vai ter uma impedância, e essa impedância ela vai ser dependente tanto de nosso ômega quanto da capacitância do capacitor. Bom pessoal, agora a gente vai entender um pouco mais do comportamento desse circuito, e para isso a gente vai assumir alguns valores para o valor de ômega. Primeiramente vamos considerar ômega tendendo a zero. Aplicando essa condição à fórmula da impedância do capacitor, a gente obtém o seguinte comportamento. Para valores de ômega cada vez mais próximos de zero, nossa impedância ela vai ficando cada vez mais alta. Consequentemente, em algum momento, ela vai atingir um valor muito próximo do infinito. Esse comportamento de uma impedância infinita em nosso circuito é caracterizado como um circuito aberto, que como ele está relacionado à impedância do capacitor, vai ser aqui no ponto do capacitor. Bom, como ocorre esse circuito aberto, a passagem de corrente ela é interrompida. Consequentemente, a corrente no capacitor e a corrente em nossa resistência elas serão iguais a zero. Então, aqui, corrente no capacitor vai ser igual a zero e a corrente no nosso resistor também vai ser igual a zero. Como o nosso capacitor assume um valor de impedância infinito, a gente vai ter que a tensão aplicada pela nossa fonte vai estar praticamente toda em cima de nosso capacitor. Logo, aqui na tensão do capacitor, a gente vai ter um valor igual ao valor da tensão da fonte, que é VI. Bom, como essa tensão da fonte ela está praticamente toda em cima do nosso capacitor, então a nossa resistência não vai ter nenhuma tensão em cima dela. E então, consequentemente, a tensão na resistência vai ser igual a zero. Bom pessoal, agora a gente vai aplicar ômega tendendo ao infinito na fórmula da impedância do capacitor. Aplicando valores para ômega cada vez mais próximos do infinito, nossa impedância no capacitor ela vai tender a valores próximos de zero até chegar em zero. Esse comportamento no circuito ele é representado por um curto. Se a gente for analisar agora aqui, a gente vai ver o seguinte: em cima do capacitor, como ele é um curto, ele vai ter uma tensão igual a zero em cima dele. Consequentemente, haverá condução de corrente. Essa corrente ela vai ser a mesma, tanto aqui passando no capacitor, quanto aqui está passando no resistor, que vai ser a nossa II. Como o capacitor não apresenta nenhuma impedância, nesse caso, a tensão da nossa fonte ela vai estar, consequentemente, toda em cima da nossa resistência. Logo, o nosso VR vai ser igual a VI. Bom, como visto anteriormente e dada as particularidades do circuito RC, nós podemos fazer a seguinte análise.
De acordo com a variação da frequência, nós vamos ter uma resposta do circuito em V0. O que isso significa? Significa que nós temos um filtro. Para baixas frequências, a gente vai ter uma tensão em V0 igual a zero, e para altas frequências, uma tensão em V0 máxima. Bom, essa região em que nós vamos ter em V0 uma tensão de saída igual a zero, nós a chamamos de banda rejeitada. E a partir de uma frequência X, que depende dos parâmetros do meu circuito, eu vou ter a banda passante. Para um circuito RC real, nós temos a seguinte curva característica. Em um circuito RC real, nós temos três parâmetros que caracterizam esse circuito. Nós temos a frequência de corte, a função de transferência e o ângulo da função de transferência. Relacionando esse gráfico com o gráfico anterior, percebemos que abaixo de ωc, para frequências menores que ωc, nós teremos a nossa banda rejeitada, e para frequências maiores que ωc, a nossa banda passante. Perceba que para valores de capacitâncias pequenos, nós vamos ter frequências de cortes altas, e para valores de capacitâncias maiores, nós vamos ter uma frequência de corte menor. Analisando o ângulo de fase da função de transferência, percebemos que para frequências menores que a frequência de corte, esse ângulo tende a 90 graus, o que significa que prevalece o efeito capacitivo. Para frequências acima da frequência de corte, esse ângulo tende a 0 grau, prevalecendo o efeito resistivo. No ponto em que eu botei minha frequência de corte, meu ângulo será de 45 graus, ou seja, nesse ponto eu vou atingir 70% do meu valor de entrada. No início do vídeo foi apresentado o circuito, que ele pode ser caracterizado por esse seguinte diagrama. Nós temos 4 filtros passa alta em paralelo. Analisando isoladamente um filtro, já considerando valores para capacitância e resistência, nós podemos tirar algumas informações dele. Primeiro, nós sabemos que a tensão de pico é igual a 6 volts, a capacitância 150 microfarad e a resistência 220 ohms. Através da fórmula da frequência de corte, nós podemos determinar essa frequência. Substituindo os valores, temos. Ou seja, a frequência de corte para esse circuito é aproximadamente 4,82 Hz. Plotando o gráfico dele, nós podemos perceber que para valores abaixo de 4,82 Hz, eu vou ter uma tensão pequena na minha saída. E para valores acima de 4,82 Hz, eu vou ter uma tensão que vai se aproximar da tensão de entrada. Considerando todos os valores que vamos utilizar na nossa aplicação, a gente obtém esse gráfico aqui. O que ele significa? Quando nós temos 4 circuitos passa alta em paralelo, a gente tem 4 saídas. E essas saídas, elas vão nos dar faixa de frequência na qual está sendo aplicada na entrada. Bom, para esse circuito aqui, eu vou ter uma frequência de corte de 4,82 Hz, para o segundo de 32,8, para o terceiro de 48,2 e para o quarto 72,3. Existe alguma maneira de nós visualizarmos esse circuito na prática? Porque visto que um resistor em série com um capacitor não nos revela nada de imediato, a gente pode conectar um LED em série. O LED, a partir de uma determinada tensão, ele vai acender. A partir de 2,54 volts pico, esse LED irá acender. Então, tecnicamente, nós temos um analisador de faixas que determina em que faixa nós estamos da frequência que está sendo aplicada na entrada. É necessário entender alguns fenômenos que vão influenciar no funcionamento do circuito.
como por exemplo, no momento em que atingirmos a frequência de corte, o capacitor entrará em ressonância, ocasionando um pico de tensão. Isso será percebido no circuito. Outro fenômeno também acontece é que, para que o LED acenda, ele precisa atingir uma tensão de 2,54 volts pico. Como nosso circuito tem uma entrada de 6 volts pico, essa tensão ela se dará um momento antes da frequência de corte. Ou seja, o LED não necessariamente acionará a partir da frequência de corte, mas sim um pouquinho antes. Mas estará dentro da faixa que a gente estabeleceu. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês a apresentação gráfica com auxílio de software que simulará o circuito que será posto em prática na sessão a seguir deste vídeo. Pessoal, eu queria começar comentando com vocês porque optamos pelo Multisim como software de auxílio e não porque utilizamos o Proteus, o Liveware e qualquer outro programa que possa simular este circuito. Primeiramente, os valores de análise de tensão corrente são muito precisos e aproximados à realidade. E também porque nós precisamos plotar o gráfico de Bode, isso mesmo. Esse software ele possui essa ferramenta de uma extrema importância para a nossa análise deste circuito aqui, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos começar analisando os elementos, certo? Nós temos uma fonte de tensão aqui, um gerador de sinal, na verdade, né? De tensão de 6 volts de pico, frequência inicial de 1 Hz e uma fase, no caso, defasagem da fonte de 0 graus, aproximando a realidade. À direita aqui, à nossa direita, temos 4 circuitos RCs que darão o comportamento, que modelarão, né, o comportamento de selecionar a frequência que nós queremos, certo? A banda de frequência que nós queremos. Beleza, então nós vamos começar aqui analisando que temos os resistores e os LEDs, são os mesmos valores para cada RC, certo? Então, os valores de tensão dos LEDs e corrente do LED são iguais para cada circuito, certo? Aqui, pessoal, só temos uma alteração nas capacitâncias, né? No primeiro capacitor temos uma capacitância de 150 microfarads, um capacitor com capacitância de 22 microfarads, o terceiro de 15 microfarads e o 10 de microfarads. Essa diferenciação de capacitância dos capacitores é que vão dar a modelagem de seleção de frequência. Aqui abaixo, né, nós temos aqui amperímetros, que são de extrema importância para análise, que lá na frente eu vou explicar para vocês que apesar das resistências e LED serem iguais para cada circuito, a corrente que passará em cada um deles serão diferentes. Isso mesmo, serão diferentes e lá na frente eu mostro para vocês o porquê desse comportamento. Certo, pessoal? Aqui nós vamos começar simulando o circuito em 1 Hz, certo? Com a mesma tensão. E eu vou mostrar para vocês aqui que nenhum desses 4 LEDs ligarão. Então vamos lá dar um Run. Já está simulado, já está acontecendo a simulação, certo? Vocês podem ver que os capacitores estão recebendo sinal dessa minha fonte, certo? Só que, como sabemos matematicamente pelo XC, esse nosso capacitor ele vai ter uma impedância muito alta. Então aqui é como se eu tivesse uma chave aberta para cada circuito, certo? E aqui nós escolhemos uma banda de frequência para funcionamento a partir de 5 Hz. Isso quer dizer o quê? Que esse primeiro LED, né, perdão, ele vai acender com 5 Hz. Na verdade, com 3 Hz, perdão. Nosso LED começará a acender com 3 Hz e vou mostrar para vocês aqui no gráfico de Bode assim, beleza? Então vamos dar um stop aqui, vamos mudar para 3 Hz e vamos dar o Run, certo? Pessoal, vocês podem ver aqui que todos os capacitores estão recebendo sinal. Esse capacitor está com uma impedância muito baixa, uma reatância muito baixa, logo funcionando como um curto, idealmente falando, e logo essa corrente consegue transitar entre o resistor e o LED, tá certo? Aí aqui assim vou mostrar para vocês que foi plotado o gráfico de Bode. Aqui eu mostro para vocês que temos a banda de faixa rejeitante e passante. Bem aqui, ó, aproximadamente 3 Hz, como eu disse para vocês, que a partir de 3 Hz o primeiro LED acenderá. E foi o que aconteceu na realidade, certo? Aí vamos fazer o seguinte, nós vamos passar para aumentar, na verdade, uma frequência de 15 Hz, vou dar um stop aqui, vou alterar, né, para 15 Hz e mostrar para vocês que o segundo e o primeiro LED acenderão, certo? Vamos dar o Run. Vocês podem ver bem aqui abaixo que eu botei para 15 Hz e os dois LEDs acenderam. Então esse capacitor está funcionando como curto, o segundo como curto e o restante como curto, como circuito aberto, certo? Nós vamos agora alterar
vamos parar, né, nossa simulação, nós vamos mudar para 25 Hz. O que vai acontecer? O terceiro LED acenderá junto com os outros dois LEDs, certo? Ó, nós damos o run, trocamos a frequência e os 3 LEDs acenderam. Então, esses 3 capacitores estão funcionando como um curto-circuito e o quarto como uma chave aberta, certo? Agora vamos mudar a frequência para 50 Hz, certo? Para 50 Hz e vamos dar o run. Consequentemente, os 4 LEDs acenderão, certo? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui de novo, no gráfico de Boulder, que nossa frequência mínima para podermos, vamos dizer assim, ativar nossa frequência, né, que ligará o LED na saída, é a partir de 3 Hz. Então, dentro dessa banda passante, nós vamos ter o gráfico de cada RC que acenderá cada LED em sequência. Isso provando que nosso circuito é passa alta, certo? Então, frequências altas que foi definido a partir de 3 Hz ao infinito, passará essas faixas de frequência, certo? Aqui abaixo nós temos a parte da fase. Acima mostramos a parte da magnitude, aqui temos a fase. Vocês podem ver que aqui a nossa referência começa em 0 e vai para menos 90, mostrando que o nosso circuito é capacitivo e resistivo. Se tivéssemos espelhado, né, acima, teríamos um circuito indutivo, um RE, certo? Pessoal, agora eu vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês, que nós analisamos. Vocês podem perceber que essas correntes que estão mostradas aqui nos nossos amperímetros são diferentes. E por que isso acontece? Mesmo tendo resistências de LED iguais para cada circuito. Pessoal, é simples. Isso aqui, nós estamos trabalhando com sinal alternado, então isso aqui é uma impedância, certo? Temos a resistência, a reatância do capacitor, mais a resistência. Logo, como os capacitores são diferentes, nossas impedâncias em cada circuito serão diferentes. Então, mesmas tensões, impedâncias diferentes, consequentemente, correntes diferentes. Aqui temos 0,042 A, 0,011 A, 7,16 mA e 3,80 aproximadamente mA. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a vocês. Espero que tenhamos passado da melhor forma aqui na simulação do Multisim. E a seguir, nós representaremos na prática o funcionamento deste circuito. Agora vamos fazer na prática o circuito funcionando, mostrando seus princípios de funcionamento e análises posteriores. Como visto nos circuitos anteriores simulados, foram utilizados 4 capacitores, um de 150 micro, um de 22 micro, um de 15 micro e um de 10 micro. Foram utilizados 4 LEDs para mostrar em que faixa de frequência está e 4 resistores para o circuito RC. Os LEDs eles vão acionar da seguinte maneira. Nesse primeiro circuito aqui, que demonstrado por esse LED, ele vai acionar na faixa de 4 Hz. O segundo capacitor e segundo circuito, o LED vai acionar na frequência aproximadamente de 15 Hz. O terceiro circuito, mostrado no LED 3, ele vai acionar na faixa de 25 Hz. E o último circuito, que é o último capacitor com LED, ele vai ser acionado na faixa de 50 Hz. Agora eu vou começar a variar aqui com uma tensão fixa de 12 volts pico a pico, alterando as frequências. Vou começar a mexer aqui na frequência. Aqui, como podemos ver, na faixa de 4 Hz já começa a acionar, aumentando um pouco mais. Na faixa de 15 Hz já começa a acionar o segundo LED. Na faixa de 25 Hz já começa a acionar o terceiro LED e aumentando mais um pouco na faixa de 50 Hz aciona o último LED, demonstrando na prática um selecionamento de frequências. Bom, algumas aplicações que a gente pode utilizar com esse circuito. Como vocês puderam ver, a faixa de frequência que ele consegue observar, que ele consegue detectar, é uma faixa pequena comparada com outros circuitos. É uma faixa de aproximadamente 4 Hz até 50 Hz. Acima disso, ele já não consegue identificar em qual faixa ele está. Possíveis alterações seriam utilizando capacitores diferentes, utilizando capacitores com capacitância menores, com mudança de resistores, associações, entre outros, que podendo modificar
pode selecionar outras faixas de frequências, que com base nos cálculos podem ser facilmente identificados. Podendo utilizar também no lugar dos LEDs, buzzer ou outros tipos de sinalização. Para quê? Para, digamos, tu tem um sistema que tu não quer uma frequência tal, aí sempre que tiver essa frequência tu quer que tu receba um aviso, alguma notificação, digamos assim. Aí com esse sinal do buzzer ou de algum outro tipo de sinal, você pode perceber que teu sistema está com uma frequência diferente da que tu quer, ou numa faixa de frequência que tu não quer no teu circuito, que tu pode desligar ou fazer as suas alterações. Outra aplicação também seria você estar utilizando capacitores cerâmicos ou de poliéster, no qual eles têm uma capacitância muito pequena. Com a associação de alguns resistores, você pode estar utilizando como um detector de ruído, que ele detecta na faixa de quilo e megahertz. E assim você pode acionar um LED, um buzzer, e aí assim está detectando esses tipos de fenômenos que são prejudiciais ao seu circuito.